Olá, estamos em mais um Poder 360 entrevista aqui no nosso estúdio em Brasília. E hoje recebemos Iago Montalvão, o presidente da União Nacional dos Estudantes. Iago, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição aí para participar das conversas e debates. Iago, você poderia iniciar se apresentando para a gente, dizendo um pouco como é que foi a sua infância, a ocupação de seus pais e de onde surgiu esse seu amor pela política, esse seu interesse no movimento estudantil? Bom, eu desde a escola me organizava, né? Fiz parte do Grêmio, embora ali ainda não fizesse parte de nenhum partido, organização política, mas já ia para as manifestações, já participava ali das atividades na escola e ingressei numa organização política na universidade. Quando fui fazer parte do meu centro acadêmico, na Universidade Federal de Goiás, fazia o curso de História, depois fui para o DCE também, e aí passei a fazer parte da UNE, da União Nacional dos Estudantes, como diretor, que foi quando eu transferi meu curso, na verdade, ingressei na Universidade de São Paulo através das cotas do SISU, onde hoje eu curso Economia, e também faço parte do centro acadêmico lá, Centro Acadêmico Visconde de Cairu. Mas os meus pais também sempre me deram muito apoio e suporte nessa militância, embora eu tenha desenvolvido por conta própria essa vontade, né? Porque meu pai é professor universitário e minha mãe é uma líder comunitária. Ambos militaram nas suas juventudes também e têm uma relação muito forte com a luta. Mas eu acho que eu desenvolvi por conta própria esse interesse e sempre tive muita indignação com as coisas que acontecem de maneira equivocada na nossa sociedade. E sempre tive muita curiosidade e disposição de lutar para que essas coisas mudem, né? Para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. E assim eu fui me encontrando na organização estudantil como uma forma de poder expressar essa minha indignação e atuar de uma certa maneira para uma sociedade mais justa. Você está com quantos anos, Iago? Tenho 26 anos. E você está certo de que esse é o rumo que você quer tomar para a sua vida? Eu costumo dizer que eu, como um militante que entreguei a minha vida à luta popular, a gente enxerga as tarefas como missões que nos são dadas. Inclusive a presidência da UNE, para mim, nunca foi uma pretensão, mas sim um caminho que chegou, que eu cheguei a percorrer como uma tarefa coletiva que me foi dada. E no que houver, no que me for dado, eu vou assumir essas tarefas com responsabilidade e disposição sempre. Então, acho que daqui para frente eu não sei o que pode acontecer, mas certamente eu estarei sempre à disposição das lutas e o que vier nós vamos assumir. Iago, você foi eleito recentemente no Congresso Nacional dos Estudantes, presidente da União, presidente da entidade. Quais os desafios que você vê pela frente com esse governo Bolsonaro? E a gente percebe que os únicos protestos que realmente foram grandes no país foram os protestos da educação. Qual o verdadeiro papel que a UNE desempenhou nesses protestos e como você vê a nova forma dos estudantes se organizarem? Bom, a gente disse muito nesse congresso que ele foi um congresso histórico do movimento estudantil, né? Não só pelo fato do momento político que a gente vive, mas justamente por isso que você disse também, que os estudantes têm sido protagonistas na luta contra as medidas do governo Bolsonaro, né? Nós vimos aí no mês de maio, no dia 15, no dia 30, como milhões de estudantes se mobilizaram no Brasil todo, justamente porque Bolsonaro elegeu a educação como um de seus principais inimigos. Não há, desde o início do governo Bolsonaro, nenhum programa, nenhum projeto, nenhuma política pública para pensar a educação. Só se apresenta polêmicas e, de uma certa maneira, transforma o Ministério da Educação como uma ferramenta de disputa ideológica da sociedade para implementar ideias reacionárias, antidemocráticas e conservadoras. Então, isso estimulou os estudantes a se mobilizarem. Por isso o Congresso da UNE foi tão importante. E a UNE foi quem, junto com outros movimentos da educação, convocou o dia 15 e o dia 30, né? Inclusive convocamos o dia 30 contra a vontade de muita gente que dizia que não ia ter, que não ia ser grande, poderia ser uma falha, mas nós tivemos a ousadia de encarar isso e convocamos assembleias nas universidades, reuniões. Então os estudantes viram na UNE também uma ferramenta de se encontrar para se mobilizar.
E o Congresso conseguiu reunir muita gente nova que veio desse momento político, que foi para as ruas pela primeira vez, muita gente que votou no Bolsonaro, mas não concorda com os ataques à educação e foi para a rua também. E nós queremos dizer que nós estamos abertos a essas pessoas, porque nós queremos construir uma pauta e a gente acredita que a educação é a melhor ferramenta para isso, que mobilize e una a sociedade no sentido mais amplo possível. Por isso o Congresso da Uni foi muito importante e a Uni agora desempenha um papel fundamental, que é ter essa capacidade de ampliar a luta contra o governo Bolsonaro e unir o povo brasileiro em torno das pautas de bom senso, de desenvolvimento social, humano. E a educação é que pode trazer isso, mas não o projeto de educação que o Bolsonaro apresenta. Um projeto de educação que seja com universidade pública forte, com qualidade no ensino privado, com respeito aos estudantes e aos professores, né, e com uma educação emancipadora como um todo. A gente percebe que a Uni está presente em vários atos anti-Bolsonaro. Qual a relação que a entidade está tendo agora com o governo? Como é que está? Porque nos últimos anos, nos governos Lula e Dilma, a relação com o governo sempre foi aparentemente boa, né? E como é que está agora essa relação da entidade com o governo? Bom, desde a eleição do ano passado, no segundo turno, a Uni, em sua diretoria, de maneira consensual, aprovou ser contrária ao Bolsonaro, né? Aprovou uma campanha contra o Bolsonaro, porque desde ali nós já víamos nos programas, nos projetos apresentados pelo Bolsonaro, um tremendo retrocesso. Porque as ideias que ele representa são as ideias mais antigas possíveis, ideias que fazem referência à ditadura militar, que perseguiu e assassinou vários estudantes, inclusive dirigentes e presidentes da Uni, né? Faz referência a uma educação que não é crítica, que não é emancipadora, ou seja, nós já víamos ali um projeto que certamente não combinaria com a história da União Nacional dos Estudantes. Não combinaria com a história, por exemplo, de conquistas que nós tivemos nas últimas décadas, das cotas que eles são contra, da expansão da Universidade Federal Pública, que eles também agora estão desestruturando, do ProUni, do FIES, que eles também estão desestruturando. Então, não combina com a nossa história. E por isso a gente tem feito uma oposição firme, forte, porque esse projeto que o Bolsonaro representa é totalmente contrário a todos os valores que a Uni defendeu sempre na sua história. Os valores da democracia, os valores da soberania nacional, os valores de uma educação crítica e de qualidade e de valorização dos estudantes que também estão nas universidades privadas, que eles têm desregulamentado esse setor cada vez mais, ampliando o lucro dos empresários, mas reduzindo a qualidade do ensino e prejudicando os alunos. Por isso que nós somos contra e, enfim, em diversas áreas e esferas, eu poderia falar aqui muito tempo sobre os absurdos que esse governo faz, nós somos contra e vamos continuar nos mobilizando. O que é muito diferente do que acontecia em outros governos populares, né? Onde a gente tinha diálogo, nós éramos recebidos para debater propostas, ideias. O ProUni foi construído com diálogo com o movimento estudantil, né? Então é totalmente diferente do que acontecia antes e por isso a gente se manifesta contra esse governo. Falando dos governos populares de Lula e Dilma, depois da saída do PT do governo, houve queda no financiamento da Uni? Bom, nós nunca fomos financiados diretamente por nenhum governo, né? Eu acho que, inclusive, há muito burburinho em torno disso, muitas inverdades que existem. O que havia era que os nossos eventos, que são eventos muitas vezes culturais, políticos, científicos, acadêmicos, que debatem temas importantes para a educação, para a universidade, recebiam financiamentos através de editais, que inclusive várias ONGs ou outros eventos fazem, seja com poderes municipais, estaduais ou federais, né? Então através de convênios ou editais, que era o que a gente fazia aqui, né? E nós recebemos uma indenização pela destruição da sede da Uni, né? Então, nunca houve financiamento direto por parte dos governos. Agora, o que há nesse governo é uma desestruturação completa de qualquer tipo de atividade cultural, acadêmica. Então, isso significa que não há suporte para nenhum tipo de evento mais, né? Para nenhum evento acadêmico, nenhum evento que se preste a debater política e cultura. Então, há uma negação total, inclusive, do movimento social por parte desse governo, não há diálogo, não há possibilidade de construção de nenhum tipo de atividade, inclusive das conferências, né, dos fóruns que os governos anteriores criaram para ampliar um debate com a sociedade. O que nós acreditamos é que é preciso ampliar a participação social das pessoas
a democracia e o Estado tem um papel fundamental nisso, né? O MEC lançou recentemente um projeto de emitir uma carteirinha de graça estudantil para os estudantes. Você vê isso como? Isso prejudicaria um pouco a Uni ou não prejudica? Até porque a lei da meia entrada não foi de fato aprovada ainda, né? Então, isso de dizer que o que financia a Uni são as carteirinhas e que isso prejudicaria a entidade é uma verdade? Então, a luta pela meia entrada estudantil foi construída pelo movimento estudantil, né? Lá, muitos anos atrás, mesmo antes da ditadura militar. Nós conquistamos esse direito, que é os estudantes poderem acessar eventos culturais e esportivos com a meia entrada, o que facilita, né, com que a juventude tenha acesso a esses ambientes que são importantes. Mas em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso emitiu uma medida provisória que simplesmente destruiu a meia entrada estudantil, que sempre foi uma forma de financiamento do movimento, né? Nós criamos isso como uma forma de garantir direitos à juventude, mas também de financiar as entidades e a rede do movimento estudantil. Então a Uni, não só a Uni, como os diretórios centrais dos estudantes, os centros acadêmicos, as uniões estaduais dos estudantes, toda essa rede do movimento estudantil, ela usa da carteirinha, do financiamento da carteirinha para construir atividades, sejam elas de agremiação estudantil, de eventos, de mobilizações. Então isso é importante para a existência democrática do movimento estudantil, né? Então o que o MEC tenta fazer é sufocar o movimento estudantil, muito embora eles tentem fazer isso de uma forma até ilegal, porque o ministro da Educação, por exemplo, demitiu o presidente da INEP anterior porque ele não queria disponibilizar os dados dos estudantes para fazer essa carteirinha. Só que são dados pessoais, isso não se pode fazer, né? Então ele quer dar um golpe no movimento estudantil, retirando o financiamento, mas para isso ele teria que mudar a legislação, teria que fazer uma série de movimentos que nós estamos atentos a isso, porque sabemos que eles querem destruir a Uni de qualquer maneira, se não conseguir diretamente, vão retirar o financiamento, vão tentar nos colocar na clandestinidade, mas nem os generais da ditadura militar conseguiram destruir a Uni. Porque mesmo na ditadura, quando o estudante era perseguido, preso, exilado, assassinado, a gente reorganizou a Uni e lutou pela democracia. Então, certamente não vai ser esse governo que vai conseguir desestruturar a nossa entidade. Então, nós vamos continuar na luta, mas sempre em alerta a essa tentativa de ataque ao movimento estudantil. Você falou de ataque ao movimento estudantil. O que, de fato, vocês fariam para contra-atacar o governo e resistir como entidade? Eu acho que hoje a melhor ferramenta que nós temos, na verdade, as duas melhores ferramentas que nós temos, primeiro, a mobilização social. O mês de maio foi um golpe duro no governo, né? O governo sentiu a pressão das ruas naquele momento. E nós temos plena convicção que não fosse aquelas grandes mobilizações, eles estariam avançando muito mais nas suas políticas destrutivas, especialmente na educação. Se hoje eles têm ficam um pouco envergonhados em falar de privatização, nós imaginamos que não fossem as mobilizações, eles falariam abertamente, né? Então nós pretendemos continuar com essas mobilizações nas ruas, porque isso gera pressão social, isso gera conquista e gera, sobretudo, também um constrangimento ao governo para não avançar nas políticas de retrocesso. A segunda coisa é o diálogo. Nós pretendemos dialogar com a população, unir setores da sociedade que tenham um compromisso mínimo com a democracia, que tenham um compromisso mínimo com a educação pública, uma educação popular, emancipadora na nossa sociedade, que sirva a um projeto diferente do que eles defendem. Então, esse diálogo, essa união, acredito que é um papel que a Uni pode exercer na sociedade também, porque a Uni sempre teve esse caráter amplo. E eu acho que essas são duas tarefas importantes para a gente combater esse governo. É povo na rua, é mobilização, mas é também conquistar a opinião pública, conquistar setores da sociedade, especialmente os setores mais populares, né? E eu acho que os estudantes podem ter um papel importante em ir até as comunidades, em dialogar com a população, em organizar atividades sociais através das suas pesquisas acadêmicas, né? Levando o conhecimento da universidade, mas também buscando conhecimento da comunidade para levar para a academia. Eu acho que essa troca os estudantes têm condição de fazer também para conquistar a opinião pública e desmentir os absurdos que o governo fala da universidade brasileira. Uhum.
Mudando um pouco de assunto, alguns dias depois de você tomar posse como presidente da Uni, no dia 17 de julho, o atual ministro da Educação, ele lançou o programa Futurice. E nele, inclusive, viralizou nas redes sociais um vídeo onde você enfrenta o ministro da Educação pedindo mais verbas e ele te convida para sentar à mesa com ele. Você podia me explicar melhor um pouco sobre o que aconteceu esse dia? Bom, primeiro eu acho importante falar que num dia anterior nós estávamos sendo retirados violentamente da frente do MEC, porque estávamos nos manifestando ali pacificamente em uma reunião que ele convocou com os reitores para apresentar o projeto. Muito embora os reitores não entendiam nada do que era o projeto, eles entregaram o programa pronto, o Futurice, para os reitores, e isso nós consideramos um absurdo. Então nós fomos retirados à força pela polícia ali da frente do MEC. No dia seguinte, nós sabíamos que haveria essa apresentação à imprensa. Não fomos convidados para a apresentação, nenhum movimento social, estudantil foi convidado, mas nós conseguimos acessar e eu sabia que aquele era um momento de enfrentar o ministro, porque eles não escutam os estudantes, eles se negam a escutar o movimento estudantil. Então nós tínhamos que achar uma maneira de que ele pudesse nos escutar, né, do jeito que fosse. E aí aquele momento foi a oportunidade que eu tive para falar aquilo. E aí é claro que quando eles estão na frente das câmeras, junto com reitores e um ambiente daquele, eles se mostram tentam se mostrar com uma postura muito republicana, democrática, de diálogo, mas o que nós temos absoluta certeza de que não representa a essência desse governo, a realidade do que eles tratam. Porque embora ele tenha me chamado ali para sentar, e se eu tivesse saído naquele momento, nós temos certeza que a narrativa seria de que os estudantes não sabem dialogar, de que os estudantes que teriam saído porque não tem opinião, não tem informação para discutir, debater, contrapor, né? Eles teriam dito isso. Então fiquei, assisti e me coloquei à disposição para debater com o MEC esse programa. E ainda estamos à disposição. Eles disseram que iam nos convidar para conversar, para ouvir os estudantes, mas obviamente não convidaram. Muito pelo contrário, o ministro foi ao Twitter e, como eu até disse também, eles são muito dóceis e demonstram uma atitude muito republicana pessoalmente, mas quando vão para as redes sociais que têm possibilidade de dialogar com aquela bolha deles da rede social, né, do ódio, da violência virtual, das pessoas que ficam ali compartilhando mentiras. Então eles assumem uma outra postura de ataque, de agressividade, de desrespeito. Então o ministro, por exemplo, compartilhando coisas da polícia, agredindo os estudantes. Então, após esse episódio, nós temos a certeza de que hoje esse ministro não pode ficar nesse cargo. Nós somos e lutamos e aprovamos no nosso Congresso pela retirada desse ministro, porque ele não trata com seriedade a nossa educação. Então achamos que ele precisa ser retirado desse cargo. Uhum. E de acordo com o governo, o projeto Futurice, ele pretende facilitar a captação de recursos privados para fortalecer o orçamento universitário. Na prática, quais as consequências que esse programa pode trazer para o modelo atual de educação pública brasileira? Bom, esse projeto que o MEC apresenta é, na nossa opinião, uma tentativa de confundir a sociedade nesse momento político em que há retrocessos na educação. Então, eles apresentam um projeto com uma roupagem, né, empresarial, muito com conceitos como governança, empreendedorismo, que tentam transparecer uma certa solução modernizante da educação brasileira. Mas o que se passa ao fundo disso é um projeto privatizador da educação. E há de se colocar também que eles não tratam em nenhum momento do projeto nenhum termo pedagógico, nenhuma solução pedagógica para o problema que a universidade vive. E ainda se negam, e isso para nós é o mais fundamental, é o mais desastroso, se negam a discutir o mínimo que seja sobre como resolver o problema imediato das universidades. Tem universidade sem energia, tem universidade que pode paralisar suas atividades no próximo semestre. Então é preciso discutir o que vai ser feito agora. Onde está o dinheiro da universidade? Como a universidade vai funcionar agora? Sem energia, sem laboratório, sem insumo, sem bolsa. Tem pesquisa sendo paralisada. Mas eles apresentam um projeto que, na verdade, o pessoal até brinca na internet chamando de vire-se, né, ou fature-se, porque é exatamente isso. Eles dizem aos reitores, aos professores, à comunidade acadêmica como um todo,
olha, nós não temos dinheiro aqui. Então eles se desresponsabilizam cada vez mais o poder público do financiamento e dizem, vocês aí vão ter que se virar para conseguir financiamento. Mas no fundo, isso significa o quê? Entregar à iniciativa privada as nossas pesquisas, né? Todo o plano sobre o ensino, pesquisa e extensão na mão de quem financia. Porque quem paga a banda escolhe a música, e isso é óbvio para a sociedade como um todo. E nenhum empresário investe na educação se não quer um retorno. Então eles vão investir nas pesquisas esperando que eles possam ter as patentes, esperando que as pesquisas produzidas possam servir a um determinado nicho de mercado que é do interesse deles. E ainda há o absurdo de colocar organizações sociais, né, que são empresas, e não são empresas públicas como a EBSER, que eles tentam comparar, que não vai ter licitação, não vai ter chamada pública para essas empresas, para irem lá gerir diversos programas, inclusive questões de serviços fim da universidade, como contratação de professores sem concurso público. Isso para nós é um absurdo. É acabar com a autonomia universitária, é aos poucos ir privatizando, terceirizando a universidade brasileira. Isso nós não podemos aceitar. Mas esse é um debate complexo sobre o Futurice, né? Nós vamos estar lançando documentos, vídeos também nas redes sociais da Uni para debater melhor esse programa, porque precisa ser destrinchado com muito cuidado, mas nós temos certeza de que ele é um perigo grande à expansão da universidade brasileira, à interiorização da universidade brasileira, à capacidade da universidade de produzir pesquisa para o desenvolvimento social e para o público. Isso nós estamos convencidos de que é uma grande ameaça. Você vê nisso uma porta de entrada para a cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Sem dúvida, porque o governo faz esse discurso, mas não tem coragem de enfrentar, justamente porque há mobilização social em torno desse tema, né? Os reitores são contrários, as mobilizações nas ruas foram contrárias, né? A sociedade, a comunidade acadêmica como um todo é contrária. Agora, o programa Futurice, ele é um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso, né? E aí lá tudo pode acontecer, e nós sabemos que há uma parcela mais conservadora daquele espaço ali que vai pautar essa cobrança, né? Como já existem projetos em tramitação. Então nós precisamos sempre reafirmar a luta em defesa da gratuidade da educação pública, porque começa dizendo que vai ser cobrado dos mais ricos e depois passa-se a cobrar de todos, né? E é uma solução que não se apresenta para o problema que existe. Cobrar mensalidade não chega nem a um mínimo de recurso necessário para a solução dos problemas orçamentários da universidade brasileira. Então é um discurso demagógico, né, e que abre precedentes perigosos, inclusive porque está na Constituição que a universidade pública precisa ser gratuita. Iago, recentemente o presidente Jair Bolsonaro retirou do Conselho Nacional de Drogas as cadeiras de participação civil. A Uni teve um desfalque nesse conselho? Ele perdeu alguma cadeira? Sim, a Uni perdeu uma cadeira, o que para nós é um absurdo muito grande. E não só a Uni, mas muitas entidades importantes da sociedade civil, né? O governo tenta, desde o início da sua gestão, construir uma roupagem, um discurso de técnicos, de conhecimento técnico para os assuntos do Brasil. Mas aí eles pegam um conselho, né, para debater política sobre drogas, que é importantíssimo para o nosso país, e eles retiram justamente os setores que debatem tecnicamente esse assunto, ou que representam setores da sociedade que têm interesse nesse assunto, né? Como foi, por exemplo, com o Conselho Federal de Medicina, né? Como foi, por exemplo, com a OAB, como foi, por exemplo, especialistas ali na área de drogas. Então, ou seja, você colocou totalmente na mão do governo o debate e retirou os especialistas. E a Uni estava nesse conselho porque a Uni é uma entidade que representa os estudantes. E existem estudantes que fazem pesquisa sobre esse assunto. Você pegar estudantes, por exemplo, da área da saúde, ou estudantes da área da sociologia ou da segurança pública, todos esses estudantes debatem esse tema do ponto de vista acadêmico, né? Com coleta de dados, com informações na área da saúde, com pesquisas, né? Em torno dos impactos dessas drogas e dessas substâncias, seja para
como no caso de algumas drogas como a cannabis, para inclusive ajudar em determinadas doenças, né? Então são estudantes que estão ali pesquisando isso e eles simplesmente ignoram, apelam para um debate ideológico, embora eles digam que a gente é que faz o debate ideológico, são eles que fazem, para dizer que não, nós somos contra qualquer coisa em relação a drogas, então vamos acabar com a participação da sociedade civil, né? Então isso, para nós, é um golpe na sociedade civil e uma tentativa do governo de subverter a decisão do STF, que impediu que eles acabassem com os decretos com os conselhos via decreto. Porque eles tentaram acabar com os conselhos via decreto. Conselhos que foram criados por lei. O STF disse não, isso é inconstitucional. Agora eles estão tirando todos os participantes dos conselhos, deixando só o governo, que é uma maneira de subverter essa decisão do STF. Uhum. Iago, agora eu quero fazer um bate-bola rapidinho com você. Eu vou lançar algumas perguntas. Eu quero que você me diga se é a favor e contra e uma rápida justificativa. Reforma da Previdência. Sou contra, porque acredito que nesse modelo em que se apresenta vai jogar nas costas dos trabalhadores todo o problema que existe hoje e não nas costas dos empresários, que é quem deveria pagar a conta. Independência do Banco Central. Absolutamente contra. Toda a política financeira e monetária do Brasil precisa estar submetida à vontade popular, que é a eleição dos nossos governantes. Regularização das drogas. Acredito que é um debate importante que precisa ser feito, porque é uma questão de saúde pública e de segurança nacional, sobretudo a nossa juventude negra da periferia. Então é um debate que precisa ser feito, a regulamentação das drogas. Aborto. Eu tenho posição de estar de acordo com o que o movimento de mulheres afirma, que é o direito da mulher de decidir. Então a descriminalização do aborto é importante sim para a nossa sociedade, pelo direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo e uma questão também de saúde pública. Porte de armas. Absolutamente contrário. Nós, inclusive, da Uni, temos uma campanha que precisamos investir mais na educação e menos nessas saídas violentas para os problemas da nossa sociedade. Bom, o nosso Poder 360 entrevista vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de Iago Montalvão aqui no nosso estúdio. Você quer fazer alguma consideração final, Iago? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, dizer que nós podemos sempre estar à disposição para os debates e dizer que no dia 13 de agosto nós estaremos de volta nas ruas. A Uni e os movimentos sociais já convocou um grande dia de mobilização que nós estamos chamando aí do retorno do tsunami da educação que vem em maio, para lutar pela nossa educação, pela soberania do nosso país, pela democracia, mas sobretudo para unir o povo brasileiro em torno da nossa educação, que nós não podemos deixar que esse governo continue atacando. A educação é fundamental para o futuro do nosso país. Obrigado. Iago, muito obrigado e inscreva-se no nosso canal.